fenômeno da radioatividade foi descoberto pelo físico francês Henri Becquerel em 1896. Becquerel realizou diversos estudos e verificou que sais de urânio emitiam radiação semelhante à dos raios X, impressionando chapas fotográficas. A radioatividade está presente no dia a dia do homem, como, por exemplo, nos raios cósmicos e na radiação solar ultravioleta, e até mesmo em vegetais como as batatas, que contêm o potássio 40. Bem, como vocês puderam observar nesses textos, a grande importância e o primeiro ponto a ser considerado é em cima desses grandes nomes que trabalharam em prol do conhecimento que hoje nós temos sobre radioatividade. Pessoas como Becquerel, como Rutherford, como o casal Curie, que deram sua vida e a maior parte deles morreram muito cedo devido aos efeitos da chamada radiação, é que hoje descobrimos N coisas e usamos essa energia a nosso favor. Se tratada com seriedade, com certeza, a radioatividade vai ser um dos principais componentes do nosso uso diário, desde movimentar submarinos a produzir a energia elétrica necessária para um país, como necessariamente ajudar e contribuir para a conservação de alimentos. Hoje, são 73 países do mundo possuidores de usinas nucleares, sendo que 35% da energia elétrica produzida no mundo é através da energia nuclear. Praticamente, todos os países que exportam produtos alimentícios, frutas, legumes, se utilizam da irradiação gerada por um determinado elemento químico para matar fungos e bactérias e, com isso, aumentar a durabilidade do produto em si para ser exportado. Hoje a gente tem, então, a visão da radioatividade como uma das coisas mais importantes dentro desse processo. Mas, como sempre, há os que são veementemente contra, como, por exemplo, os Estados Unidos, que nunca foi bonzinho nesse sentido, criar campanhas contra a energia nuclear, ao ponto de criar um desenho, que hoje é um filme, o Hulk, que você observa, que necessariamente fala que a energia nuclear transforma o homem em monstro, e o monstro é incontrolável. Porém, saibam que é imprescindível hoje para muitas pessoas e países o uso dessa radiação, dessa energia nuclear. Com isso, entramos hoje nessa aula fantástica que chamamos de Radioatividade 1. Vamos começar, então, discernindo melhor o tema radioatividade. Na natureza, a maior parte dos átomos são estáveis. Nasceram, cresceram e vão viver eternamente, altamente estáveis, com tantos prótons, nêutrons, elétrons, uma certa massa. Porém, sem nenhuma prévia explicação, e a química nunca entrou no mérito dessa questão, alguns átomos surgiram instáveis na natureza. O que isso significa? Surgiram com um núcleo um pouco diferenciado em relação a outros átomos. E essa instabilidade nuclear faz com que esses átomos emitam de dentro dos seus núcleos prótons, nêutrons, elétrons e outras partículas que estudaremos mais à frente. A capacidade de emitir partículas e com elas grande quantidade de energia se chama radioatividade. Essa radiação ao qual passaremos a chamar a energia emitida e as partículas vai ser dada por átomos que têm núcleos instáveis. Mas antes disso, vamos discutir a questão da estabilidade e da instabilidade. Repara, essa relação entre estabilidade e instabilidade foi descoberto recentemente que era uma relação existente entre o número de prótons e nêutrons que existem dentro do núcleo. Quando um átomo vai crescendo de tamanho, o número de prótons desse átomo aumenta, ele vai gerando uma instabilidade no seu interior. Por quê? Porque existe uma relação constante entre o número de nêutrons e o número de prótons de um átomo. Observe que a relação de N sobre P
está diretamente ligada à estabilidade nuclear do átomo. Se o número de nêutrons dividido pelo número de prótons for igual ou próximo de 1, esse átomo será estável. Se essa relação de número de nêutrons dividido pelo prótons for muito diferente de 1, normalmente acima, esse átomo passa a ser instável, porque aí o núcleo é a menor parcela do átomo. Uma relação dessa, onde as quantidades são muito diferentes, torna a estrutura instável do processo. Aí é que reside a ideia de átomo estável e átomo instável. É essa relação entre o número de nêutrons e de prótons. Todos os elementos apresentam isótopos radioativos naturais, artificiais, mas só podemos considerar um elemento radioativo se o seu isótopo mais abundante for radioativo. Os isótopos radioativos são denominados radioisótopos. Compreenderam? Quer dizer, praticamente todos os elementos químicos que até hoje foram descobertos apresentam isótopos. Esse é o ponto principal. Esses isótopos, na sua maioria, podem ou não ser radioativos. Porém, a gente observa hoje que praticamente grande número dos elementos apresentam isótopos radioativos. Porém, a química só considera que aquele elemento é radioativo se o seu isótopo que aparecer na natureza em maior quantidade for o radioativo. Se ele não for o radioativo, aquele elemento não será considerado radioativo, a nível de classificação e até de tabela periódica. Agora, vamos avaliar um outro ponto crucial. Lembra que eu falei? O átomo emite partículas e energia. Quem são essas partículas? Vamos então falar sobre as partículas radioativas. A primeira das partículas radioativas é a partícula alfa. Alfa é uma partícula pesada, de carga positiva, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Automaticamente, a sua massa equivale a 4. Logo, ela é considerada semelhante ao núcleo do átomo de hélio 2,4. É interessante notar que das partículas radioativas, ela é a partícula mais pesada, necessariamente a partícula que tem o menor poder de penetração e o maior poder ionizante. E a sua velocidade de emissão chega a 5% da velocidade da luz. Então veja, alfa é a letra grega representadora dessa partícula. O número 2 que aparece embaixo representa o número de prótons da partícula. O número 4, que vem sempre em cima, representa a massa dessa partícula. E repare então que ela se assemelha ao núcleo do átomo de hélio, que você, consultando a tabela, vai ver também que tem 2 prótons e massa 4. Vejamos agora a segunda das partículas usuais. É a partícula beta. A partícula beta é uma partícula bem mais leve, de carga negativa e que tem um poder de penetração e de ionização médio e necessariamente causa danos muito maiores aos seres vivos. Não tão letais, mas bem maiores, pela sua maior velocidade. A velocidade média de deslocamento dessa partícula chega a 90% da velocidade da luz, que, só para lembrar, equivale a 300 mil quilômetros por segundo. Imagina alguém vindo com essa velocidade na sua direção. O poder de penetração, como eu tinha dito, é maior que o da partícula alfa, que só tem 5%. Então veja, beta tem menos 1. Esse menos 1 representa a carga do elétron, já que justamente beta tem uma carga negativa. O 0 é a massa dessa partícula, por isso ela é bem mais leve, a sua massa é desprezível. Hoje, então, nós consideramos que a partícula beta se assemelha a um elétron,
que tem as mesmas características gerais dessa partícula. Veja só, entramos agora na terceira emissão. Você falou partícula antes? Sim, porque as outras duas estruturas, como são materiais, você pode usar a terminologia partícula ou emissão. Agora, a gama, como não é material, ela é uma onda eletromagnética de alta energia, ela não tem carga, não tem massa, e eu normalmente tenho que chamá-la de emissão apenas. Mas só lembrando, as outras pode-se usar os dois termos em si. Foi usado o termo emissão para dar uma caracterização geral, mas você poderia, como eu usei, usar o termo partícula para as outras. A gama, então, com essas características, é extremamente leve, praticamente não tem massa, e tem uma velocidade igual à da luz. Então imagina que quando ela vem quente. Então o poder de penetração dela é extremamente alto. Ela atravessa com tranquilidade qualquer ser vivo. Isso quer dizer que os danos causados por ela são gigantescos, em sua maioria letais. Se a radiação gama é emitida e você é exposto, pode contar que você vai dessa para melhor, sem nenhuma cerimônia. Então você observa que as três partículas que a gente trabalha, emitidas da estrutura, são a alfa, a beta e a gama. Mas olha só, é importante ficar frisado que como o átomo tem emissões em função da sua estrutura, em função das propriedades do seu núcleo, ele pode emitir qualquer coisa. Então ele pode emitir um nêutron apenas. Ele pode emitir um próton. Isso não impede que aconteça. O que você tem que ter em mente é que a radioatividade é uma instabilidade nuclear que levou aquela estrutura a emitir de dentro dela essas partículas. O que você percebe é que algumas, por serem muito comuns e normalmente emitidas em todas as estruturas, elas são caracterizadas com mais ênfase. Logo, alfa, beta e gama. Lembrando que a gama está quase sempre presente com a emissão de todas as outras. O elemento às vezes emite alfa e gama, beta e gama. A gama é quase sempre presente em todas as emissões que você trabalhar. Observa, como dito, gama tem um zerinho embaixo, que representa não ter próton nem elétron, e um zero em cima, que representa não ter massa. Logo, ela é uma onda eletromagnética de alta energia e emitida sempre, lembrem, em alta velocidade. É interessante você perceber que hoje, com a evolução da ciência, dois cientistas, o Geiger e o Miller, desenvolveram um aparato muito interessante que se dá o nome de contador. É um aparato onde você tem um grande tubo em que, se você aproximar de onde tiver radiação, essa radiação penetrando nesse tubo, ela ioniza as partículas lá dentro e gera a liberação de elétrons. Elétrons passam por um circuito e acionam, já que elétrons é eletricidade, uma campainha ou um contador para avaliar que ali tem radiação. Dependendo da região, você liga isso numa silene. Se alguma coisa radioativa for emitida de repente, uma bomba, uma coisa qualquer, aquilo vai tocar a sirene e vai se perceber que radiação se espalhou no ambiente. Se você medir com um contador, você vai medir até a quantidade de radiação em função da quantidade de elétrons liberados, aquela radiação daquele momento, daquele ambiente em que você esteja. Vejam só o esquema do contador Geiger. Esse tubo é o que capta a radiação. Se no ambiente tiver essa radiação, ao penetrar nesse tubo, ela vai circular, andar aqui por dentro. Como tem um fio isolado, esse fio não tem condução de elétrons a princípio. Quando essas partículas radioativas se ionizam aqui dentro, elas liberam elétrons que são conduzidos por um circuito
e acionam o circuito contador, ou a sirene, ou o que tiver sido ligado aqui. Mediante a quantidade de elétrons que se passa, esse contador vai contar uma quantidade maior ou menor, e aí você vai estabelecer o nível de radiação. Nível 1, nível 2, nível 3, em função da quantidade de elétrons gerados no processo de ionização de captação. Esse processo, então, faz o elétron passar e ele é medido aqui em cima. Tudo tranquilo? Ficou legal? Puxa, que legal! Olhando o esquema, tudo ficou mais claro. Gotinha, por isso os esquemas são muito importantes. Eles, na maioria das vezes, facilitam a nossa vida. Vamos agora observar como é que é esse processo de emissão de partículas, que foi estudada por alguns cientistas específicos e trabalhadas na forma de leis. Vamos então trabalhar agora as leis da radioatividade. Como a gente observou, as emissões de partículas são muito variadas. Já chegamos hoje a aparatos que podem medir essa radiação. Porém, alguns cientistas, como Russell, Fermi, Fajans, Soddy, estudaram a fundo o funcionamento dessa emissão de radiação. Com isso, temos que enunciar e explicar as principais leis da radioatividade. Vamos à primeira lei da radioatividade, a lei de alfa-emissores, ou lei de Soddy. Observe o seguinte, o que ele observou? Que alguns átomos emitiam partículas alfa. A partir daí, a lei enunciada fica: todo átomo, ao emitir uma partícula alfa, tem o seu número atômico diminuído de 2 unidades e o seu número de massa de 4 unidades. Óbvio, alfa tem o quê? 2 prótons. Número atômico é o número de prótons. Então, se você emitiu 2 prótons, você agora tem 2 prótons a menos. E se a alfa também tem 2 nêutrons, você perdeu 4 unidades de massa, os 2 prótons e os 2 nêutrons. Então, o número atômico será sempre 2 unidades menor e a massa 4 unidades menor. Vamos ver o exemplo. Repara, um elemento X de número atômico Z e número de massa A emitiu, a setinha aqui caracteriza a emissão, uma partícula alfa, 2,4. E você produziu um novo elemento. Evidente, porque a identidade do átomo é o seu número atômico. Então, o novo elemento Y tem número atômico 2 unidades menor, Z menos 2. E o número de massa, 4 unidades menor, A menos 4. Vamos ver isso na prática. Eis um exemplo. Urânio 92238. Emitiu uma partícula alfa. Formou tório 90234. Repara que o 90 é 2 unidades menor que o 92 e o 234, 4 unidades menor que o 238. Pegou? Vamos ver um outro. Bismuto 83213. Emitiu a partícula alfa. Então ele formou o tálio 81209. Novamente, de 83 para 81 você perde 2 prótons. De 213 para 209 você perdeu 4 unidades de massa. Beleza? Vamos lá. Vamos trabalhar agora a segunda lei da radioatividade. A lei dos beta-emissores, ou lei de Soddy, Fajans e Russell. Enunciando a lei para você. Quando um átomo emite uma partícula beta, necessariamente o seu número atômico aumenta de 1 unidade e o seu número de massa permanece constante. Por que isso? Porque necessariamente, quando você emite uma partícula beta, lembra, beta é elétron, você está emitindo um elétron de dentro do núcleo. Quando você emite o elétron, lembrando que nêutron é necessariamente a soma de um próton com um elétron, se você emitiu o elétron, você ficou com um próton a mais.
Isso quer dizer que seu número atômico aumentou uma unidade. Mas se você perdeu o nêutron pela desintegração e ganhou um próton, perdeu uma unidade de massa, ganhou uma unidade de massa. Então a massa não se alterou. Olha lá, um elemento X de número atômico Z e número de massa A. A setinha emitiu a partícula beta. O elemento Y formado, evidentemente diferente do anterior, porque o número de prótons mudou, vai ter uma unidade a mais, Z mais 1. Porém, a massa continuou a mesma de X. Ah, Edson, então perceba, necessariamente, se a massa do novo elemento é igual à massa do elemento anterior, esses elementos são, muito bem, isóbaros. Haja visto lá na nossa aula de átomo, quando a gente percebeu essa relação entre as estruturas atômicas. Um outro exemplo. Césio 55-137 emitiu uma partícula beta. Formou então o elemento de número atômico 56. Olha só, aumentou uma unidade, que é o bário, cuja massa é a mesma do anterior. Vamos ver mais um? Polônio 84-220. Ao emitir um elétron, ou partícula beta, ele se tornou o astato 85-220. Observe então que sempre que a gente trata dos beta-emissores, o elemento que dá origem e o elemento formado, não importa quantas partículas beta serão emitidas, serão sempre isóbaros. Mas você percebeu que eu falei que quando o beta era emitido, ele era um elétron, você desintegrava um nêutron. Quem trabalhou com essa ideia foi Fermi. Ele pegou e percebeu que o núcleo tinha muitas vezes nêutrons que se desintegravam. E o nêutron é formado pela fusão de um próton com um elétron. Então imagina, se o nêutron é desintegrado, ele reorganiza-se em próton, elétron. Claro, umas subpartículas como neutrino, gama, que também vão ser emitidas, mas não tem grande importância nesse momento. Mas aí se você tem um próton e um elétron formado, o elétron é a partícula beta, ele foi emitido. E dentro do núcleo sobrou um próton. Esse próton é que aumenta o número atômico em uma unidade. E o elétron emitido faz com que, então, a massa seja mantida constante. Quem verificou essa ideia foi justamente Fermi. O Sódio, o Fagins e o Russo constataram essa ideia e enunciaram a segunda lei, baseados nessa hipótese. Em cima dela que se trabalha até hoje. Ok? Vamos trabalhar agora com essa ideia lá no esquema. Olha lá, o nêutron, partícula representada por 0 embaixo, que representa não ter nenhuma carga, e 1 em cima, que representa ter massa 1. Setinha, emite um próton, uma características um positivo, 1 de massa, mais a beta. Como eu te falei, existem subpartículas, o neutrino e a gama. Mas elas são, nesse momento, menos importantes na enunciação e entendimento da lei. O importante aqui é a questão do próton, que leva o núcleo a ter uma unidade a mais, e a beta que foi emitida de dentro do núcleo. Isso é muito importante no processo, porque a gente lá em átomo caracteriza para você que o elétron está na eletrosfera. E aqui eu estou falando de elétron no núcleo. Oh, sim, mas um elétron que foi gerado pela desintegração do nêutron, segundo Fermi. Ok? Vamos trabalhar agora a questão chamada captura de elétrons, ou captura eletrônica, ou ainda captura eletrônica K. Por quê? Porque ele captura elétrons da camada K do átomo. Aí imagina o que aconteceu. Vamos ver o esquema. O átomo X, número atômico Z, massa A, capturou um elétron da camada mais próxima, que é a K.
que aconteceu a partir daí? Ele se transformou num elemento Y. Porque para pensar, o núcleo tem um próton positivo, captura um elétron negativo. Eles se fundem. Se eles se fundiram, viraram um nêutron. E o próton a menos. Então o número de prótons Z fica menos 1, mas a massa ficou constante. Por quê? Porque o nêutron surgiu e um próton diminuiu. Veja só o que nós comentamos. O elétron foi capturado, se associou a um próton, e a associação de um próton com elétron gerou, olha a setinha, o nêutron. Vejam o exemplo prático seguinte. O fósforo 1531 captura um elétron. Ao capturar um elétron, observe que o número atômico dele vai diminuir de uma unidade, 14. Logo ele vira o silício. Mas a massa continuou a mesma. O que era 31 continua 31. Esse caso, então, é quando ocorre uma captura de elétrons. Veja só, aqui está claro para me te dar uma puxada importante. Veja que quando você emitiu partícula, capturou elétron, você começou num átomo e acabou em outro. A isso nós chamamos transmutação elementar. Justamente essa instabilidade atômica gera para a gente a transformação de um elemento em outro. Quando essa transmutação ocorre espontaneamente, ela é chamada de natural. Observe esse exemplo. O NP 93237 emitiu partículas alfa, espontaneamente, e se transformou no frâncio 87225. Repara por que ela é natural. Porque nos reagentes você partiu de um único elemento. E lá nos produtos, depois das setas, você emitiu partículas e transformou em outro elemento. Por outro lado, quando essa transformação ou transmutação é feita por um bombardeamento, é feita por um ataque de partículas, ela passa a ser chamada de artificial. Vejamos, o nitrogênio 714 foi atacado pelo alfa. Se o alfa foi colocado antes da seta, ele participa de uma reação. Ele é reagente, ele é o atacante. Ele ataca o nitrogênio para que o nitrogênio então se transforme, olha a setinha, em oxigênio. Repara que a diferença em relação ao exemplo anterior é que lá só partíamos de um elemento. Aqui, além do elemento, nós temos uma partícula a mais nos reagentes. Essa partícula provocou a transformação. Veja só um outro exemplo. Vamos lá. Alumínio 1327 foi atacado pela partícula alfa e gerou o fósforo 1530. É claro, teve um nêutron sendo liberado também. Mas o importante é ter mostrado que nessa transformação, e por isso ela é artificial, o alfa atacou o alumínio. Tem sempre uma partícula atacando o elemento inicial e levando-o a se transformar. Vamos então trabalhar agora alguns exercícios fundamentais para a gente. O elemento netônio, NP, massa 237, após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, se transforma em bismuto. Equacione a reação nuclear mencionada. Vejam só, você tem que ter a sensibilidade nesses exercícios de emissão de partícula em perceber no enunciado se houve ataque ou bombardeio. Palavras como essa levam você, na equação, a colocar mais alguma coisa nos reagentes. Mas perceba no exercício, no enunciado que lemos, que o cara partiu de um elemento que só emitiu partículas. Então a gente vai botar o elemento no início, a setinha, e colocar as partículas organizadas no final. Lembrando sempre uma coisa fundamental nessa parte da matéria. A massa é sempre a do exercício em questão.
O número atômico, você viu que ele não botou. Tem que ir à tabela e buscar. Vamos observar a resolução. Netúnio, 93. Esse 93 saiu da tabela periódica, eu fui lá e consultei. O 237 estava no enunciado. Emitiu 7 partículas alfa. 7 e o alfa logo depois. E 4 partículas beta. Produzindo, então, o bismuto. Observaram que a montagem da equação é exatamente aquela. Porém, precisamos de um dado fundamental. O número de cargas e a massa do primeiro membro tem que ser sempre igual ao número de cargas e a massa do segundo membro. Daí, eu consigo, então, organizar matematicamente agora e calcular o número de partículas do processo, dando prosseguimento. Vamos lá. Massa do netúnio, 237. É igual, porque só tem o netúnio no primeiro membro, a 7 partículas alfa vezes 4, que é a massa de alfa, mais 4 partículas beta vezes 0, que é a massa de beta, mais a massa do bismuto. Com essa pequena equação, você vai descobrir quem é a massa do bismuto e completar lá na equação. Então, 237 é igual 7 vezes 4, 28, 4 vezes 0, 0, mais A. Massa, 209. Passou o 28 para o outro lado e achou o valor da massa. Vamos agora determinar o número atômico. Número atômico do netúnio, 93. No primeiro membro, só tem ele. Então tem que ser igual ao número atômico que está no segundo membro. Então vamos lá. Foram 7 partículas alfa, cada uma com carga mais 2. Mais 4 partículas beta, cada uma com carga menos 1. Mais o número atômico do bismuto. Carga do primeiro membro igual à soma da carga do segundo membro. Continuando. 93 igual 7 vezes 2, 14. 4 vezes menos 1, menos 4, mais E. Prosseguindo. Número atômico, 83. E teremos, então, a troca do Z pelo número 83, a troca de A pelo 209 e concluir, então, a equação final pedida no enunciado. Vamos, então, agora às nossas dicas de estudo. Uma dica interessante é você analisar a letra da música Rosa de Hiroshima e, a partir daí, procurar observar o uso e a praticidade da radiação e da radioatividade no nosso dia a dia. Outra coisa interessante de perceber, eu falei lá no início para você, assista o filme Hulk. Esse filme coloca claramente o uso da radiação em transformar o homem em monstro. Aquela coisa que eu falei inicialmente, de dar uma imagem destrutiva para o processo. Mas pense ao contrário, irradiar produtos e melhorar a qualidade dos mesmos. Mas vale a pena essas duas dicas para você. Um grande abraço e até o próximo encontro. O tema da aula de hoje foi Radioatividade 1. Lembre, a radioatividade é a questão em que átomos que possuem núcleos instáveis emitem partículas e energia. A esse conjunto chamamos radiação. Conhecemos as leis da radioatividade. É importante ter em mente a questão da primeira e da segunda lei. Lembrar que na primeira lei, o número atômico diminui de 2 unidades e a massa de 4. E na segunda lei, betas emissores, o número atômico aumenta de 1 unidade e a massa permanece constante. E falamos sobre a transmutação. É de grande importância entender que
que a transmutação trabalha para você a ideia de que um átomo estável, um radioisótopo, ao emitir partículas, se transforma em outro. Ora de forma natural, quando ele espontaneamente emite partículas, ora de forma artificial, quando ele é atacado, provocando a transformação. Bons estudos! Caro colega, nesse momento da matéria é muito importante, primeiro, enfatizar com ele as aplicações positivas dessa radioatividade. Talvez discutir as negativas, mas enfatizando sempre o lado positivo, as aplicações na medicina, na agricultura e no dia a dia da gente. E o outro lado do jogo é mostrar para ele o uso das leis da radioatividade associadas às transmutações de elementos, que é a parte mais cobrada dessa matéria a nível de qualquer concurso que ele vai fazer. As provas, em geral, cobram bastante isso. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.